Olá, tudo bem? Olá, como vai? Continuando o testemunho do vídeo anterior, o nome do vídeo é: o que é ser um verdadeiro adorador? Para começar, vamos fazer uma oração? Feche os olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque queremos, assim, divulgar as tuas bênçãos entre os nossos irmãos. Por Jesus. Amém. Vamos lá, irmão. Como o irmão explicou no vídeo anterior, a sua esposa aceitou também, né, a questão do sábado, mas agora a minha pergunta é: o irmão era pastor pentecostal, não se guarda o sábado, né, nas igrejas pentecostais. Como foi para o irmão falar que Deus tinha revelado o sábado e, não sei, o irmão tentou pregar? Como que foi a reação dos pastores? Como foi a reação dos membros? Como que foi a partir daí a sua caminhada em relação a esse assunto? Na realidade, eu tive uma barreira muito grande, porque era uma igreja mais ou menos uns 600 membros. Sim. Nós éramos 2 pastores. O outro pastor apresentava assim, parecia que ele tinha mais, vamos dizer, mais dom do que eu. Uhum. Porque ele falava muito em língua e tal, e era bom também para falar. Sim. E eu sempre fui meio acanhadinho assim para falar. E o dom que Deus não me deu foi o dom de falar em línguas. Sim. Talvez porque isso iria trazer no futuro um problema muito grande, principalmente a igreja em que ele mandou eu ir. Certo. Só que tinha um problema. Nós não sabíamos, naquele tempo não é como agora, que igreja, quase toda esquina tem uma igreja. Naquele tempo não tinha. Nunca um cristão falou para mim que era adventista. Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia o que era adventista, na verdade. Hoje a gente sabe que é os que creem no advento de Cristo. Na volta do Senhor. Isso. Mas, então eu comecei a guardar o sábado da minha maneira. Chegava o dia de sábado, Não trabalhava. eu punha uma cadeira assim no meio do quintal, começava a ler a Bíblia e começou a aparecer coisas assim, e eu gritava: Maria, vem cá, ó. Isso aqui eu não tinha visto. Isso aqui eu tinha visto. Eu trabalhei, isso também não. E assim vai. E a gente passava o dia naquela coisa, só que não trabalhava. Também não fazia visita, não. Mas não tinha noção do que não tinha era. nem para onde ir, na verdade. E tinha um problema também. O Senhor começou a falar comigo. Muitas vezes eu estava orando assim e dizia assim no ar: deu certo? Abre a tua Bíblia então, no lugar assim, e pregue. E aí você obedecia. E era o meu dia de pregar, então eu chegava e pregava. Aí começou a dar aquela confusão, porque a igreja, poxa vida, agora ele está falando de mês, falando de sábado e tal, e o outro, né? Pregava outra coisa. E a gente era muito influente na igreja assim, na hora de orar pelas pessoas, a gente fazia fila. Então a minha fila sempre era maior que a dos outros, assim. E por incrível que pareça, assim, em 15, 20 pessoas, eu percebia quem recebia a bênção e quem não recebia. Não ia receber, sim. Então, não era uma rivalidade, mas a gente era muito querido, assim, na igreja. E deu essa divisão, começou a dar essa divisão. E teve vez que ela falava assim: Antônio, você está ficando doido. Por quê? Porque você está dormindo e de repente você fala para irmão, abre sua Bíblia em tal lugar. Aonde que é mesmo? Aí ela voltava, chegava lá e pá, pregava. Está ficando doido essa Porque quando eu falava, eu não percebia. Então, e ela escutava. Teve uma vez que o senhor, a última vez que eu fui expulso, o senhor mandou pregar a respeito do mancebo rico, que todo mundo conhece, e o doutor da lei. Entende? E era a Santa Ceia. Na verdade, eu que ia fazer o sermão da Santa Ceia, imagina. Mas o senhor mandou pregar. É a ordem do Senhor, vai questionar. Só que quando eu fui no púlpito, a igreja estava lotada, tinha gente de fora assim e tal. Eu comecei a pregar e entrei no tema. Porque na realidade não tem nada a ver o doutor da lei e o mancebo rico com uma cerimônia de Santa Ceia. Não é? Não tem nada a ver. Mas o senhor mandou,
Vamos lá. Vamos lá. Obediência. Entre os convidados, tinha um presbítero de uma outra igreja, quadrangular. Era muito amigo, sim. E quando eu estou pregando, que eu li os 2 versos e estava explicando, ele levantou do púlpito, assim, e pegou assim no meu colarinho, puxou eu do altar. O irmão está guardando lei, nós aqui não guardamos lei. Se o irmão quer guardar lei, procura uma igreja que guarda a lei. O outro pastor ficou quieto, depois eu soube que foi ele que convidou o camarada para... Assim. Aí, eu olhei para o pastor, ele baixou a cabeça, como quem quer dizer, né? Sou culpado. Olhei para os presbíteros. Também não vou fazer nada. Diácono, todo mundo. Olhei para a igreja, todo mundo emudeceu. Aí eu peguei a minha esposa e 2 filhos, né, que eu tinha na época, e a gente saiu. Assim, todo mundo, não vai. E a gente pegou e foi. Quando chegou em casa, era tipo 9 horas da manhã, porque o culto começava assim, tipo 7h30, 8 horas, né? Sim. Era 9 horas da manhã. E eu estava tão desolado, porque, imagina, a gente considerava um pastor é uma pessoa ungida. A pessoa agredida, a pessoa na palavra já é ruim, imagina a pessoa pegar. E fora a humilhação, né? E ninguém me defendeu, nem o pastor não me defendeu. Ninguém, né? Então, quando eu cheguei em casa, enquanto ela foi lá para mexer assim com Comida, né? café e tal, e era um café forte que nós tomávamos. Sim. A gente não tinha ainda esse entendimento a respeito do café. Então, quando eu dobrei o joelho assim na beira da cama, eu falei, Senhor, o Senhor está vendo que eu não tenho mais condição de voltar nessa igreja. Prepara um lugar para a gente congregar. Só que prepara um lugar para congregar, mas eu não sabia onde tinha, ou o que eu ia fazer. Como sempre, a gente deve buscar a Deus, principalmente nos momentos difíceis assim, não tomar uma Decisão precipitada, né? Senhor, prepara um lugar para nós. O Senhor viu que eu não posso mais congregar ali. Mas falou bem claro assim, no ar. Só é digno de estar no meio de mim e dos meus anjos, aquele que faz a minha vontade. Quanto a ele, falando o homem, eu não o enviei. Ele vai sair de lá correndo e envergonhado. E quanto a eles, a igreja, Sim. a presença do Senhor está aqui. Amém. Quanto a eles, antes da minha vinda eu voltarei a falar das 10 palavras. Quer dizer, 10 palavras? 10 palavras. Quer dizer, no tempo da ignorância eles não vão ficar. Todos esses não estão mais no tempo da ignorância. Não estão não, eles não ficaram. Não ficaram, né? Então, passou. Aí eu fui para a minha oficina. Nessa época eu tinha uma oficina na avenida, que era muito próspera, eu tinha 6 funcionários e tal. E chegou um homem assim, como quem não quer nada, e olhando assim e tal, ele estava procurando vitrôs, portas, barato, mas o cara queria economizar. E entrou assim, olhando e tal, e falou assim, o senhor tem vitrô, portas usadas assim? Que... Pode fazer um preço mais Aí acessível, a né? conversar assim, aí ele olhou para mim e falou assim, o senhor é cristão? Falei, sou. Eu sou, e eu guardo o sábado. Ele falou, como que guarda o sábado? Como guarda o sábado? Falei, então, eu sou um pastor pentecostal que guarda o sábado. Aí ele falou, não acredito. Falei, então pergunta pro pessoal aí. Aí ele me deixou assim, foi os funcionários, eles falaram assim, todos falando na mesma voz. O senhor Antônio é tão bonzinho que faz 2 meses que ele paga para nós no sábado e domingo para nós não fazer nada. Aí ele voltou, falou, irmão, eu sou adventista do 7º dia. Eu falei, o que é isso? Falei, adventista é o cristão que guarda o sábado. Eu falei, mas eu também guardo. Mas o senhor disse que é pastor? Eu sou. Pastor pentecostal? Sou. Aí ele falou, o senhor gostaria de receber um estudo bíblico? É nessa hora que a gente tem que ter humildade.
porque eu, na qualidade de um pastor, eu achava que eu entendia as coisas, mas eu aceitei. Sim. Afinal de E o contas, erro de muita gente é achar que ele já é suficientemente sábio, já é sábio aos seus demais. próprios olhos. Então, marquei, ele ia na minha casa. Só que nessa igreja da promessa, Sim, Adventista da Promessa. eles ficaram sabendo que eu tinha sido expulso, mas um pentecostal expulso por causa do sábado. E eles também Mandaram guardam lá. um dos dirigentes maior deles lá em casa. Ô irmão, se o irmão quiser congregar com a gente dá uma igreja com 200 membros, quer dizer, Uma masticadinha, só chegar e pegar e cuidar das ovelhas. né? Aí também ficou a dar estudo. Só que quando foi à noite, o Senhor falou para mim, fulano e fulano vai vir aqui, que era o que estava Da promessa ao limite do sétimo dia. Vão vir aqui, e você vai ficar com o Adventista do sétimo dia. Aí eu, de manhã assim, era sábado, né? De manhã eu falei para minha esposa Maria, ó, se arruma, porque vai vir o fulano e fulano vai vir aqui, e vai nos convidar para ir para a igreja. Nós vamos com um deles. O Senhor disse que é para nós ir com do sétimo dia. Ela se arrumou, tomamos um café. Naquele que estava tomando café, os dois chegaram ao mesmo tempo. Vixe, exatamente como Deus mostrou. E, por incrível que pareça, o da promessa tomou iniciativa. Imagina, 2 homens vão falar do sábado para mim. O da promessa tomou iniciativa. Irmão, eu vim aqui para convidar, ele falou, né, as vantagens, né? Se o senhor quiser, a gente Sim. vai lá para a nossa igreja, a gente dá uma igreja com 200 metros, o senhor dirigir e tal. Era uma boa promessa. E o outro, cabecinha baixa, Falou, pronto, não tem nada disso a oferecer, só o estudo bíblico. o outro aí o outro falou, então, irmão, eu também vim convidar o irmão para ir assistir o culto com nós. Nós somos 30, mais ou menos 30 pessoas, o grupo, quer dizer, 30 para 200 membros já, né? 170 de diferença. A Mas proposta parecia melhor do outro, né? eu já combinei com a minha esposa e se o irmão concordar, vai assistir o culto com a gente e depois vamos almoçar na minha casa. E por incrível que pareça, o Senhor tinha mandado eu buscar os tesouros do rei Salomão. Só que quando falou esses tesouros do rei Salomão, eu estava andando assim como se fosse numa estrada que tinha árvores e tal, mas de repente eu me vi assim numa sala grande, com uma estante enorme. Aí nós fomos Mas aí, recebidos. o senhor aí você já tinha o senhor já tinha lhe mostrado que era para ficar com o sétimo dia, então você explicou para o outro que na verdade Sim, Deus... aí ele pediu licença e foi embora. Sim. Aí o outro Você explicou que na verdade Deus tinha te mostrado, né? Aí fomos, assistimos e fomos na casa dele. Quando chegou lá assim, que eu vi aquela sala enorme, que é uma biblioteca que chegava assim no teto, falei, mas eu já estive aqui. Ele falou, como, irmão? Como o senhor esteve aqui, só estou te convidando a primeira vez? Aí contei para ele. Falou, já sei o que é os tesouros aqui, Salomão. Fui lá e pegou. Grande conflito, testemunhos seletos, patriarca, profeta, profetas e reis e tal. Dava um volume assim de uns 8 livros. E trouxe para aqueles tesouros do rei Salomão. Nossa, eu li aquilo ali, eu devorava os livros. Muitas das visões que a senhora White fala, eu também tive. Entende? Aí você começou a se identificar. Né? Só que aí começou a dar um problema. Mas isso aqui eu já vi. Aí ficavam tudo bravo. Não, É porque... A profecia se encerrou com a senhora White. Eu respeito a senhora White. Sim. Como uma profetisa, uma mulher de Deus. Claro. Mas tem fatos que a igreja não concorda. 12 profecias dela não se cumpriram. Sim, E nem por isso eu considero uma falsa profeta. Não é isso? Claro que não. Só que não foi Deus, porque se Deus tivesse falado, cumpria. Sim. Entende? Então eu respeito ela, mas só que ela é a espinha dorsal da igreja. Então, quando, vamos dizer, que eu concordei de ficar na igreja adventista, então eu tive uma visão surpreendente. Eu estava orando
E de repente eu me vi assim, chegando numa igreja que é tipo num salão. Sim. Não tinha identificação como a igreja católica tem, tal, hebreiro, nada. Era um salão. E, na realidade, quando eu entrei, era uma igreja. Aquele monte de gente, igreja grande. Pelo volume ali, devia ter uns 300, 400 membros. Assim. E lá no fundo o altar. Então eu entrei pela porta e estava muito cheio, eu comecei a procurar um lugar para sentar. E o pregador, no caso o pregador, era justamente o irmão que estava me dando O estudo. E nos fundos tinha o púlpito, tinha o líder das igrejas. Certo. Que a igreja tem, são distritos, vamos dizer, o líder do distrito. Estava sentado entre os outros. E o que me chamou a atenção é que ele dizia assim: vocês prestem atenção para vocês me obedecer, tem que fazer como eu quero. E todo mundo assim, de cabeça baixa, que nem, sabe, barrinha de presépio? É, nem aquele carro que fica no carro, assim, que ele Ninguém reagiu. E eu entrei assim, pensei comigo, mas, poxa, o irmão está falando desse jeito. Para mim parecia que estava de verdade. O irmão falando desse jeito, geralmente o adventista é educado e ele é um professor, na verdade ele é um professor. Sim. Então, né? Você estranhou naturalmente. E eu fui chegando, procurando um lugar e também prestando atenção. E de repente, quando eu chego assim, uns 3 metros do púlpito, onde ele estava pregando, ele virou para mim e falou: e você aí? Eu falei: eu sou servo do Senhor Jesus, em nome de Jesus, cai por terra, Satanás, amarrado. Quando eu falei assim, ele, puf, caiu no chão e ficou lá. Estribuchando. Estribuchando. Aí esse líder, eu não vou falar o nome, Sim, ele deve saber. Muita gente sabe. Esse líder, ele levantou assim e ficou de pé, e quando ele ficou de pé, ele fez assim. E o homem, o irmão que está na forma do demônio, sumiu. E ele chegou, veio andando para perto de mim assim, os olhos dele cresceram, saía fogo dos olhos, saía fogo assim do nariz, da boca dele, os dentes cresceram, as unhas dele cresceram. É o próprio, né? As unhas dele cresceu. E ele tinha um poder assim na vista que não dava para a gente desviar, era muito difícil. Isso mostra o poder do diabo na igreja. Sim. Que faz as pessoas obedecer ao que ele fala e não o que a palavra de Deus fala. Sim. Aí ele chegou perto de mim assim, daquele jeito, mas já era maior, normalmente maior do que eu. Sim. Mas os olhos saíram fogo, assim, a boca, os dentes cresceu e tal, as unhas. E ele olhou assim para mim e falou: você vai ter que lutar comigo. Chegou e me abraçou. Conforme ele me abraçou, aquelas unhas dele fincaram assim na minha costa. Dali, eu fui levado num lugar e começou então a mostrar a situação da igreja. Sim. Eu vi as mulheres assim, se vestindo como mundanas, via os homens fazendo negócios assim, desonesto. Até mesmo o café, que a igreja tanto prezava hoje em dia, nem sei mais se ainda preza, porque na realidade não está escrito que assim, não se pode tomar café. Não se pode tomar café, mas o nosso corpo é templo do Espírito do Senhor. Então, mostrou toda a situação da igreja. Bom, nós pedimos que vocês curtam o canal, que vocês se inscrevam, se ainda não são inscritos, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários, seus pedidos de oração, nos procure. No final do vídeo tem um e-mail, porque se vocês precisam de ajuda espiritual, nós temos um grupo que todos os sábados, das 15 às 18, a gente estuda a palavra de Deus mais profundamente. Então, aqueles que tiverem interesse, nos procurem nesse e-mail que a gente pode vir a conversar. Antes de a gente encerrar, tem coisas ainda que vocês precisam saber. Que Deus te abençoe, que Deus abra o teu entendimento,
Que Deus te faça compreender e obedecer a sua palavra, porque na realidade a fé vem por ouvir a palavra de Deus, mas eu digo que a fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Ouvir é uma coisa, dar ouvido é outra coisa. As coisas que foram mostradas para mim, que eu estou contando, realmente fazem parte da minha vida. Eu não tenho intenção nenhuma de estar inventando história. Sim, claro. E a gente está vendo aquilo que me foi mostrado, a gente tem visto dentro da igreja. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.